Deixa eu te fazer uma pergunta sincera, antes de qualquer coisa. Você já conheceu alguém que parecia normal demais? A pessoa falava bem, era educada, tinha carisma, sabia exatamente o que dizer em cada situação, mas por algum motivo difícil de explicar, você sentia que tinha alguma coisa errada ali. Como se aquela pessoa estivesse atuando o tempo todo. Hoje eu quero te levar para dentro de um lugar estranho. Não é um lugar físico, é um lugar mental. Hoje a gente vai falar sobre a loucura da psicopatia. E não do jeito que os filmes geralmente mostram. Porque psicopata não é necessariamente um assassino em série. Na verdade, a maioria não é. Eles estão por aí, trabalhando, se relacionando, conversando com você, talvez até dormindo do seu lado. E eu digo isso porque eu já tive um amigo que hoje eu tenho quase certeza que era um psicopata. E quando você entende como a mente deles funciona, tudo começa a fazer sentido e ao mesmo tempo dá um certo medo. Esse amigo era uma das pessoas mais tranquilas que eu já conheci. Nada parecia tirar ele do eixo, nada abalava, nada emocionava demais. Quando alguém perdia alguém da família, ele dizia: "Poxa, meus sentimentos", mas o olhar não mudava, o tom de voz não mudava, o corpo não reagia. Era como se ele tivesse aprendido a resposta correta, mas não sentisse absolutamente nada sobre aquilo. Uma vez eu perguntei: "Cara, você não fica nervoso não?" E ele respondeu com a maior calma do mundo: "Ficar nervoso não muda o resultado de nada." E aquilo ficou na minha cabeça, porque a maioria de nós sente as coisas antes de pensar. Já ele pensava antes de qualquer sentimento surgir, ou talvez o sentimento nunca surgisse. Existe uma ideia muito errada de que psicopata é alguém violento, surtado e imprevisível, mas a verdade é que é quase o oposto. Psicopatas são em geral extremamente frios, racionais e calculistas. Eles não vivem no caos emocional que a maioria das pessoas vive, não sentem culpa do mesmo jeito, não sentem empatia do mesmo jeito e principalmente não sentem medo como a gente, e isso muda praticamente tudo. O cérebro deles funciona como se algumas áreas estivessem com um volume muito baixo. A parte emocional deles quase não interfere nas decisões deles. Enquanto você pensa: "Isso vai magoar alguém, isso pode dar errado, e se eu me arrepender depois?" O psicopata, ele pensa: "Isso me beneficia? Isso funciona? Isso vale a pena?" É quase como se eles funcionassem com um algoritmo. E aí a gente entra na parte dos personagens que a gente vê que representam perfeitamente isso. Um dos exemplos mais perfeitos de psicopatia nos filmes é o Hannibal Lecter. Não pela violência, mas pela postura. O Hannibal, ele não perde o controle, ele observa, ele analisa, ele calcula, ele entende as emoções humanas, mas sem sentir elas. Outro exemplo absurdo é o Patrick Bateman, do Psicopata Americano. Vocês conhecem muito bem esse cara. Ali você vê algo muito real. A obsessão pela própria imagem, pelo status, pela aparência de normalidade. Patrick não quer ser visto como diferente, ele quer se misturar, quer ser admirado, quer estar no topo, mas por dentro é um vazio. Agora, indo para séries, vocês conhecem um tal de Dexter? Ele é praticamente um manual de psicopatia romantizada. Ele não entende as emoções como o amor ou a culpa, mas ele aprende a só imitar ela. Ele aprende a usar o script social, e isso é assustadoramente real. Psicopatas, eles aprendem desde cedo que o mundo funciona com regras emocionais, então eles decoram essas regras, mas eles não sentem elas. E voltando ao meu amigo, ele era ótimo em jogos sociais, pelo que eu consegui entender. Ele sabia quando elogiar, ele sabia quando ficar quieto, ele sabia quando se fazer de vítima e ele sabia quando parecer forte. Mas tudo parecia estratégico, porque no fim eu via que tudo dava certo. Uma vez ele terminou um relacionamento longo, um namoro longo, e ele disse: "Ela vai ficar mal por alguns meses, mas depois passa." E eu perguntei: "Mas e você?" E ele respondeu: "Pra mim já passou,
No dia seguinte, não havia luto, não havia sofrimento, ele só analisava tudo aquilo, ele não sentia de verdade. Em comparação comigo, quando eu terminei meu relacionamento, como eu expliquei no vídeo, se o amor ainda existe, lá eu conto certinho como aconteceu, foi tudo diferente entre mim e ele, porque os psicopatas eles não se apegam às pessoas pelo que elas são, mas pelo que elas oferecem, status, conforto, vantagem e controle. Quando isso acaba, o vínculo acaba junto e ele não sente mais nada. É diferente da gente. Estudos mostram que o cérebro de psicopatas tem diferenças reais. A amígdala, que é a área ligada ao medo e à empatia, funciona de forma reduzida. O córtex pré-frontal, ligado à tomada de decisões racionais, costuma ser totalmente dominante no cérebro deles. E traduzindo isso para a vida real, eles não travam sob pressão, eles não entram em pânico, eles não sentem culpados por alguma coisa depois que acontece. Isso faz com que muitos psicopatas tenham sucesso em ambientes competitivos, nas empresas, na política, no mercado financeiro e em negociações que são duras, onde a emoção atrapalha. Eles se destacam. E aqui vem uma parte curiosa. Nem todo psicopata é um vilão. Alguns são apenas perigosamente eficientes. E lá existe um charme perigoso. Uma das coisas mais assustadoras sobre psicopatas é o charme. Eles observam muito bem, eles leem as pessoas muito bem, eles entendem suas fraquezas e eles usam isso. Não de forma explosiva, mais sutil. Eles dizem exatamente o que você quer ouvir, fazem você se sentir especial, eles criam conexão rápido até demais, e quando você percebe, já está emocionalmente envolvido com ele. O meu amigo fazia isso com todo mundo, e o mais estranho, as pessoas sempre saíam da relação se sentindo confusas caso acabassem essas relações, como se algo tivesse sido sugado delas, mas sem saber exatamente o que. Psicopatas não se acham maus, e isso é importante para entender. Psicopatas não acordam pensando, hoje eu vou ser cruel. Eles simplesmente não veem problema as outras pessoas que veem como cruel. E sinceramente, num convívio comum, qualquer um acharia cruel. Se algo funciona para eles, então simplesmente funciona. Se alguém se machuca durante o processo, isso é visto como um dano colateral, algo como normal. E é uma lógica fria, analisando de fora, sem moral emocional nenhuma. E isso faz com que muitos deles nem entendem por que são vistos como errados. Na cabeça deles, o mundo é assim, cada um cuida de si, sentimentos são fraquezas. O mais assustador talvez nem seja o crime, não seja a violência, não é o que os filmes mostram. O mais assustador talvez seja que, se você souber identificar um psicopata, ele pode passar a vida inteira parecendo uma pessoa exemplar, que você admire, um bom profissional, um bom comunicador, uma boa imagem, enquanto manipula silenciosamente tudo ao seu redor, meticulosamente. E talvez você já tenha cruzado com alguém assim. Talvez tenha sentido aquele desconforto que não sabe explicar, porque no fundo a gente sente quando falta humanidade. A psicopatia, no final de tudo, não é loucura no sentido clássico, é uma ausência. É ausência de culpa, ausência de empatia, ausência de medo. E isso cria um tipo de mente que não foi feita para sentir o mundo, mas para dominá-lo. E você pode interpretar tudo isso de algum jeito diferente. Você pode interpretar a psicopatia como um jeito bom, só que só quem entendeu o lado mal dos psicopatas sabe o quão ruim é isso, e é difícil enxergar o jeito bom deles. Então, da próxima vez que você conhecer alguém calmo demais, frio demais, até perfeito demais, não procure julgar, procure observar, porque entender a mente humana às vezes é mais assustador do que qualquer filme de terror sobre psicopatas. E se você entendeu todo esse vídeo, se você entendeu o conteúdo de verdade, você sabe o que fazer, sabe como usar tudo que eu te falei a seu favor. E se quiser, a gente pode ir ainda mais fundo nessa parte obscura da mente humana nos próximos vídeos. E tudo isso é o que eu penso sobre a loucura da psicopatia.